no ar Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. O frio continua aqui em São Paulo, em diversos locais do Brasil, e vamos lá. O Supremo Tribunal Federal começa nesta quarta-feira o julgamento que pode definir o futuro das demarcações das terras indígenas no Brasil. Sessão do Supremo está prevista para começar às 2 da tarde e os indígenas continuam em Brasília na luta por seus direitos. E de lá fala ao vivo a Shirley Pancará, ela que é co-deputada estadual pela mandata ativista pelo PSOL de São Paulo e mestre em educação pela PUC de São Paulo. Olá, Shirley, bom dia, prazer aqui em recebê-la. Olá, bom dia, salve, salve a todas, todos e todes. É uma gratidão estar aqui nesse dia que já começa com tanto frio, tão intenso, tantas lutas, tantos dias aqui nesse acampamento falando com vocês. E, Shirley, só vou pedir para você abrir o vídeo do seu celular aí do Skype. Vamos ver se a gente consegue, que eu não estou te vendo. Vamos ver se. Ah, agora sim, agora sim. Ah, que linda! Ah, eu queria que você falasse exatamente como você está vestida, o que você tem na cabeça, porque a gente também está no rádio, além da televisão e do YouTube. E eu queria inicialmente que você falasse desse, enfim. Oi, você está me ouvindo, Shirley? Eu tô te ouvindo, tô buscando aqui um lugar. Eu estou com um penacho. Aqui são penas. Chegou ontem de Mato Grosso esse penacho. Aí eu estou usando aqui para vocês, para De cor, mostrar. é amarelo e preto, é isso? Amarelo e preto. É um penacho Sim. amarelo e preto. Nós estamos aqui no acampamento. Aqui atrás, eu não sei se dá para vocês verem que tem as barracas. E é isso. Então, e aí esse simbolismo, esse penacho, porque queria que você falasse um pouco para as pessoas. O cocá, que é o nosso, que é o maior, que vai assim mais para cima, ele tem a importância dele para nós, ele tem como um patrimônio imaterial. Então, ele, além do que você vê, né, nessas penas aqui, ele tem uma importância que a gente liga com o nosso território, liga com o nosso espiritual, liga com a nossa força. Então, toda essa força está envolvida neste cocá, além dele ser lindo, maravilhoso, né? Ser como a gente gosta de estar. Então, ele tem toda essa importância, não só visível, mas invisível também. Perfeito. Bom, Shirley, agora vamos falar especificamente dessa sessão, né, do STF, que vai analisar a sessão de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclen, referente a uma terra indígena Ibirama-Laclanô, onde também vivem os povos Guarani e Caigangue, né? E também está em discussão o marco temporal, ou seja, os indígenas que só vão poder reivindicar terras onde já estavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Esse marco temporal, Shirley, atende basicamente aos interesses aí de ruralistas, de setores interessados na exploração das terras indígenas. Queria que você falasse um pouco desse julgamento histórico que deve definir aí o futuro das demarcações de terras no Brasil. Perdão, aí estou tentando procurar o melhor local, tá um sol lindo, maravilhoso. Então, esse julgamento que dá início hoje, né, assim como o projeto de lei 490, que nós estamos aí há dias lutando contra esse projeto de lei, que é genocida, etnocida, ecocida, né, porque de quem é o interesse em nossas terras, né? Nós estamos na nossa terra como nossa mãe, nós protegemos a terra, né? Como algo importante que está relacionado com nós. E o capitalismo, ele não vê isso, né? Ele quer enfiar o garimpo lá dentro das nossas terras, desmatar as árvores nativas e quer devastar todo esse meio ambiente que não serve
serve só aos povos indígenas. Se os não indígenas tivessem esse entendimento, quem causa esse genocídio tivesse esse entendimento de que quando os povos indígenas estão preservando, estão lutando por território, é porque nós, povos indígenas, temos a sabedoria, nós respeitamos o tempo e nós também estaremos e estamos protegendo para os não indígenas, porque o ambiente, ele não é só de povos indígenas, ele é de todos nós, e quando alguém vem para contaminar um rio, contamina um rio com mercúrio, com uma série de coisas para extrair riquezas que só vão para o bolso de alguns, então estará prejudicando uma água que vai para todos também, né? Então não há essa consciência no Brasil em relação a isso, porque o lucro, ele fala mais alto, e nós, povos indígenas, protegemos e para preservar para as nossas crianças, para nós mesmos, para os nossos mais velhos, porque é assim que se faz, né? Pensar no outro, pensar também que as árvores, os rios, a terra, elas não são nossa propriedade, né? É nós que somos da terra. Então, esse julgamento coloca em risco muitas terras que estão aí em processo de demarcação, muitas terras que estão em processo de reconhecimento, porque o país é um atraso total em demarcações de terras, e isso é um perigo para o território inteiro do Brasil, esse julgamento que começa hoje, né? Assim como uma série de coisas que rodam, que deixa a gente a mil para lutar, porque a gente dorme com uma luta e acorda com outra. Então nós temos, em paralelo, temos o marco temporal vai começar hoje, nós também tivemos aí projeto de lei 490, nós temos aí a tentativa de tirar a Convenção 169 do país, né, que envolve também os povos indígenas, quilombola, que é da consulta aos nossos territórios, então nos tiram direitos o tempo inteiro, mas eu digo, povo, que nós estamos unidos, a canseira só nos dá mais força para lutar e resistir. E eu espero que a gente possa também conscientizar as pessoas a lutar por esse bem comum, que não é só de povos indígenas. Quando a gente faz isso, é para todos. Então, é complicado, é difícil, mas nós vamos continuar resistindo e vamos continuar lutando até o último indígena. Muito bem, Shirley. Você falou do PL 490, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados concluiu ontem, inclusive, a análise do projeto de lei, né, desse 490, que altera aí o Estatuto do Índio, que dificulta a demarcação de terras. Os destaques todos apresentados, né, foram rejeitados, né? Agora o projeto de lei segue para apreciação no plenário da Câmara e, se for aprovado, o texto vai ao Senado. Enfim, vocês pediram tanto para que esse PL fosse aguardado, né? Justamente aguardar essa decisão do STF, mas não. O presidente da Câmara seguiu, né, com essa ideia fixa de tentar levar adiante esse PL 490 e conseguiram. Agora, com essa decisão do STF, dependendo dessa decisão do STF, o que vai mudar em relação ao que foi decidido na Câmara dos Deputados? O que vai mudar em relação a isso, então, ela foi, aí ontem teve os destaques, como você bem apontou aí, eles foram rejeitados, e teve gente que comemorou a rejeição de mexer numa redação que ela é inconstitucional, não é? Então a gente já vem com a Constituição Federal, no artigo 231, garantindo territórios indígenas, e inventam outras coisas para tomar os nossos territórios. Então, ela vai para o Senado, né? Então, e a gente tem que... Nós iremos nos fortalecer, porque a gente não sabe exatamente, a gente espera que não passe. É isso que nós estamos reunidos, lutando para que não passe. Nós temos esperanças e nós vamos resistir para que ela não seja aprovada, mas
vamos aguardar o andamento, não é? Eu tenho observado que tem um número grande de pessoas que são contra nós, povos indígenas, inclusive em postagens que eu já vi hoje pela manhã, comemorar, a não mexer, não aceitar os destaques numa redação inconstitucional, né, que fere a Constituição Federal. Não vou nem me atentar aqui e falar do Estatuto do Índio, né, que ele precisa até ser revisto, o Estatuto do Índio colocado, porque ele é muito antigo, né, mas lá já está definindo isso, mas trazer essa redação também do Estatuto do Índio para os dias atuais, para reforçar mais essa nossa luta e essa resistência que nós estamos fazendo e incluir esses territórios que são depois de 88 e esses que estão no aguardo e que até agora está faltando estudo histórico e antropológico para que seja definido. Então, num país nosso, num país que nós somos povos originários, nós temos que pedir para um órgão governamental deixar as nossas terras em paz e dizer quem somos, infeliz, num país em que nós já estávamos aqui e os outros que vieram e foram acolhidos. Eu tenho a dizer que foram acolhidos, porque se não fossem acolhidos não estariam aqui nesse país hoje. Com seus filhos e com sua família. E hoje querem nos tirar o direito básico que é território. Eu não tenho como falar de saúde, eu não tenho como falar de educação, eu não tenho como falar socioeconômico, de outras pautas, se eu não garantir território, demarcação de território, se eu não garantir que todo esse desmatamento, esse garimpo, esse problema aí do garimpo mesmo, que tem pessoas adoecendo por conta desse mercúrio, do que colocam dentro dos nossos rios, esse tanto de fogo que colocam nas árvores nativas, o quanto que prejudicou. Olha, veja bem, olha as queimadas não afetaram só os povos indígenas, então, povo de luta, povo brasileiro, unam-se à força dos povos indígenas. Nós também estamos preservando para vocês, não se juntem a genocidas, etnocidas e ecocidas que só pensam em si próprios, porque quando estão pensando nesse capitalismo, elas não vai para as outras bases, né, para as bases, para as bases que eles que dizem minorias, mas nós somos a maioria, né? Então não vai para esse bolso. Cada dia aumenta a fome, aumenta a doença, e é isso que acontece num país em que nós temos um presidente que nega até uma vacina, que é um direito, né? Então, exato. E Shirley, vou aproveitar aqui e expor a sua formação, né? Inclusive, você é mestre em educação pela PUC de São Paulo, é ativista, ambientalista do movimento indígena, faz parte da Associação de Antropólogos Indígenas, do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, do Fórum de Igualdade Racial de Mauá, do Conselho de Rede Indígena da USP, é conselheira do Conselho Elas, né? E atualmente está engajada na formação da Associação dos Escritores Indígenas, e a gente sabe da importância antropológica, né, dos indígenas, e a demonstração de tradicionalidade da ocupação da comunidade indígena é muito importante, não é isso? Enfim, para falar aí dos seus usos, costumes, tradições. E, além disso, eu queria que você falasse, além dessa importância antropológica também, sobre a participação das mulheres indígenas, né? Enfim, está crescendo, enfim, essa participação feminina nas aldeias cada vez mais? Eu estou no doutorado em antropologia social, né? Então, por isso que eu trago e faço parte aí dos antropólogos indígenas. A luta das mulheres indígenas, nós tivemos em 2018, né, 2019, a primeira Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. Essa semana, antes de ontem, nós tivemos aqui um encontro, uma assembleia com as mulheres indígenas para a gente definir aí a segunda Marcha Nacional de Mulheres Indígenas. Então, nós estamos com um número de mulheres de várias etnias aqui reunidas, que elas vão levar para as bases, né, discutir lá e se organizar enquanto região,
E pautamos isso, pautamos a data, pautamos o tema da marcha, pautamos uma série de coisas. A gente se acolhe, né? A coordenadora desse primeiro levante pela terra é uma mulher, Isabel Tucano, é uma mulher que está nessa logística de todo esse espaço aqui, que não é fácil, né? Não é fácil, mas está sendo muitas vezes cansativo, mas não digo como forma de reclamar, né? Reclamar de que nós estamos aqui juntos. Eu reclamo com o governo, né? Eu reclamo com o governo que causa tudo isso, mas não enquanto nós estarmos aqui, né, nessa união, nessa força. Eu quero também falar para vocês que eu estou aqui sem máscara, porque eu estou longe das demais pessoas, mas dessa orientação, nós temos álcool em gel o tempo inteiro, então já tem as pessoas que, da hora que a gente vai até na fila para almoçar, já tá o álcool colocando na mão e máscara o tempo inteiro. Se tiver alguém sem máscara, já vem outra pessoa lá e grita, mas eu estou aqui afastada, né, nesse sol maravilhoso que está aqui, estou sem máscara, mas nós estamos tomando as medidas protetivas, né? É bom deixar isso registrado. E enquanto mulheres, nós estamos com o nosso corpo, nós estamos com o nosso espírito, nós estamos com a nossa resistência e nós somos a cura da terra, né? Não quero dizer isso para invisibilizar nenhum homem, porque na luta indígena a gente não invisibiliza homem. A gente se completa, Então, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. O que a gente não quer é ser invisibilizada, ficar como na própria história do país, que eu não sei de onde veio isso, deve ter vindo de fora. Isso de invisibilizar a mulher, isso de machismo, de achar que a gente é incapaz. Porque entre nós, povos indígenas, nós temos grandes mulheres de luta, porque nós temos grandes parteiras, nós temos grandes rezadeiras, nós temos médicas, nós temos advogadas, nós temos professoras, e nós estamos, sim, não à linha de frente, porque nós não queremos estar à frente de ninguém no sentido de nós, porque se for na frente de um desgoverno, eu quero estar à frente, quero pisotear e uma série de coisas, né? Exato. Desculpa, diga. Não, pode falar. Te cortei. Eu acho que eu respondi. Não, amada, tudo bem, tranquilo. Então, querida, é o seguinte, a gente falando do PL 490, a gente lembra do massacre aí que teve, enfim, sobre a violência, né, que ocorreu na semana passada contra os indígenas lá em Brasília, não é isso? Enfim, foi uma violência terrível que aconteceu na semana passada, e a gente está falando hoje, né, o STF vai fazer também essa análise da terra indígena Ibirama-Laclanô, lá entre os municípios de Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Vitor Meireles e José Boitê, lá em Florianópolis, e a gente lembra de ter entrevistado uma indígena lá do sul do país, onde ela teve a mão decepada, né? Enfim, esses interesses econômicos chegam ao ponto de decepar a mão de uma mulher e também a matar. A gente sabe que muitos indígenas estão mortos pela luta, enfim, pela demarcação de terras. Como é que você também vê essa violência tão cruel que acontece com os indígenas e também contra as mulheres, como é o caso dessa indígena que teve a mão decepada? Então, eu conheço essa parenta, né? Já estive lá naquela região, no encontro de mulheres, com elas, fiquei uma semana, e eu não tenho palavras exatas para dizer em relação à violência causada aos povos indígenas. A violência a violência, é um crime, é lamentável quando nós estamos lutando por território e alguém age de violência. Veja como nós fomos recebidos quando lá em frente à comissão, quando nós estávamos lutando para defender território, nós fomos recebidos com bomba. Teve uma bomba de gás lacrimogênio, né? É isso que fala? É isso. E caiu aqui, eu estava com o cocá assim, um pouco maior, né? E caiu aqui na minha cabeça e fez como diz lá na minha terra, no Nordeste, fez um galo, né?
E eu voltei de lá com minha cabeça doendo. Então, várias pessoas passaram mal, várias pessoas foram atingidas. Então, é assim que a Casa do Povo recebe os povos indígenas e em todos os territórios. E tem muitas violências e mortes que ocorrem que a mídia nem consegue alcançar. Então, muita coisa a gente não sabe, é isso, Shirley? Muita coisa fica sem ser divulgada, né? Muita coisa fica sem ser divulgada. Tem uma série de coisas que acontecem, que estão acontecendo, que é lamentável, é muito triste acontecer isso com nós, os originários dessa terra, né? Então, de norte a sul do país, de norte a sul do país, em Nordeste, em todas as regiões acontecem, pelo simples fato de estarmos lutando por direitos. Shirley, eu vou te pedir uma coisa. Você pode enviar um recado para os ministros do Supremo Tribunal Federal agora? Enfim, o que você diria para eles se tivesse frente a frente com os ministros do STF? O que você diria a eles em relação a esse julgamento histórico de hoje? Eu diria que vote não ao marco temporal, vote não ao projeto de lei 490 de 2007, vote não a qualquer projeto de lei genocida, etnocida, ecocida, que causa mortes. Vamos pensar no bem viver, vamos pensar em deixar nós, povos indígenas, existir. Então, põe a mão na consciência aí um pouquinho, pensa em tudo aquilo que eu já falei, que nós, povos indígenas, temos a sabedoria da terra, temos a sabedoria, temos a cosmologia, nós temos todo o saber, que aquele saber realizado dentro dos nossos territórios, eles irão servir para a nação geral. Então, pensem nos seus filhos, pensem no que planeta os seus filhos terão se continuarem nessa devastação, se continuarem favorecendo os garimpos, o desmatamento, as queimadas e uma série de problemas que não só impactam os povos indígenas, mas também os que precisam desse espaço. Pensa nisso. Põe a mão aí na consciência e pensa nisso, que você está num país que não te pertence e você está aqui construindo famílias, e deixa o povo indígena viver, deixa o povo indígena ter o território, ter a sua saúde, ter a educação, ter a sua cultura. Põe a mão aí, que você está aí porque nós, povos indígenas, acolhemos. Então, honre agora você estar neste país que não é teu, neste território que não é teu, neste território que não é da memória dos teus ancestrais. Pense nisso e analise esses projetos de leis que nós estamos lutando. E é isso, é o que eu espero enquanto ser humano. Leia a redação enquanto ser humano. Observe o que está acontecendo aqui, a luta que nós estamos fazendo, quantos dias nós estamos aqui, dias intensos. Você passa o dia um calor terrível, à noite um frio insuportável, para lutar por um direito básico ao território, a esse território que é nosso. Muito bem, Shirley. Eu agradeço aqui a sua participação e toda a solidariedade aos povos indígenas do Brasil, viu, Shirley? Um forte abraço para você, muito obrigada. Gratidão, agradeço o espaço, para que é disso que nós precisamos, que esses espaços se encontrem abertos para que nós possamos colocar a nossa voz, para que nós possamos denunciar. É disso que nós precisamos. E eu agradeço muito essa oportunidade de fala, e a vocês, e que todos tenham um bom dia, e que os encantados de luz nos conduzam sempre a dias melhores. E vamos ter esperança de dias melhores, vamos ter esperanças de vencer, e nós venceremos. Salve, salve. Com certeza. Muito obrigada, Shirley. A gente deseja o dobro para você e para todos os indígenas aí, e sorte aí nessa sessão, nesse julgamento histórico do STF. Muitíssimo obrigada, viu? Falamos aqui com a Shirley Pancará, ela que é co-deputada estadual pela Mandata Ativista pelo PSOL, mestre em educação e doutoranda também, ela que se formou pela PUC de São Paulo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.